Inicialmente, estava aqui falando com o Geraldo, com o doutor Renato. Temos esse projeto de autorização para esse empréstimo no valor de 30 milhões, que não veio acompanhado do estudo do impacto econômico, da capacidade econômica do município, nos termos do que a lei exige. Aqui, o artigo 113 do ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é a norma constitucional, vai dizer: a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Então, antes de distribuir esse projeto de lei a um relator, a minha sugestão é que votemos o encaminhamento de ofício para a chefe do Executivo, solicitando esse relatório de impacto financeiro, para que venha acompanhar esse projeto de lei e, então, assim, a gente possa deliberar sobre ele. Então, eu questiono aos colegas se vocês concordam com essa medida, e se sim, o doutor Renato já vai providenciar o ofício para a gente encaminhar para o Executivo. Só complementando aqui um pouco, que não só a DCT, como o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal também exige. Não precisa falar no microfone, não? Está gravado? Só complementando um pouco mais das explicações ótimas do presidente Lucas Freitas, não só o ADCT no seu artigo 113, como também o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele exige esse acompanhamento do projeto de lei que venha com esses anexos do estudo do impacto orçamentário e financeiro. Também a questão, em outras palavras, é um estudo da capacidade do endividamento do município. Então essa sugestão é ótima. Eu tenho, assim, caso os vereadores concordem, tem o aval do jurídico, porque nós iremos direcionar um ofício ao executivo em nome da comissão, não é em nome de um vereador, é da comissão de fiscalização de Constituição, Justiça e Redação. Por que nessa comissão? Porque sem esses anexos o projeto se torna ilegal. Ele não tem como tramitar para as demais comissões. Se vocês quiserem discutir, apresentar suas manifestações a respeito dessa medida. Não, eu estou totalmente a favor, porque esse projeto é um projeto que requer muito cuidado de nós, né, parlamentar. Então, assim, eu acho muito louvável mais essas informações para que nós possamos alinhar as decisões que nós vamos tomar aqui, né? Então a gente precisa sim de todo um contexto para que nós possamos decidir da melhor forma possível. Senhor presidente, também acompanha Vossa Excelência, uma vez que é necessário, né, ter no corpo do projeto esses anexos. Então acredito que é de suma importância para nós da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que tenha esses anexos. Vereador Rafael. Senhor presidente, também quero manifestar meu posicionamento. Sou favorável à sua ideia, acho que isso aí realmente é pertinente, né? Que cabe nós vereadores essa exigência, porque como um projeto muito, além de ser polêmico, um projeto que requer muito cuidado para a gente até chegar no momento da aprovação ou não aqui, a gente esteja bem, discutir bem, né? Então isso aí, sou de acordo a esse pedido para que possa trazer todas as informações, para que traga melhores informações para nós vereadores, né? Então isso aí realmente é necessário. Obrigado. Obrigado, vereador Edmilson. Bom dia, presidente. É isso aí, mandar de volta para nós fazer tudo certo, né? É isso aí, Lucas, estamos juntos. Obrigado, vereador Marcinho. Vereador Daí, que é o líder da prefeita na Câmara. Bom dia, senhor presidente. É necessário, né, a gente tomar todas as providências necessárias para que não haja nenhuma desinformação. Muito obrigado, senhor presidente. Então, diante da deliberação da comissão, o projeto de lei executivo número 04/2025
terá sua tramitação suspensa na comissão até que o Executivo responda o ofício que nós iremos encaminhar. Passemos então à análise dos demais projetos. Projeto de Lei número 09 de 2025, de 3 de fevereiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional no orçamento vigente de 2025 para a utilização dos saldos remanescentes do Fundeb, do exercício anterior e da outras providências. A Prefeita Municipal de Porangatu, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e atendendo ao disposto na Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a autorização contida na Constituição Federal, encaminha o seguinte. Projeto de Lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional para o Fundeb no orçamento de 2025 do município, em conformidade com o regulamento do parágrafo 3º, artigo 25 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, nas dotações orçamentárias constantes no anexo 1 da presente lei. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito orçamentário autorizado pelo artigo 1º dessa lei, serão utilizados os recursos do saldo financeiro acumulado do Fundeb, no valor de R$ 3.166.569,31, disponível em 31 de dezembro de 2024. Constitui recurso ao crédito adicional autorizado no artigo 2º. Inciso 1º. O superávit financeiro, de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 e parágrafo 2º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, é proveniente de saldo remanescente do Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, nas dotações orçamentárias para o exercício de 2025. Artigo 4º. Essa lei autoriza a atualizar e ou ajustar no que couber as leis orçamentárias aprovadas para o exercício de 2025, LOA, LDO e PPA. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, convalidando os atos. Gabinete da Prefeita Municipal, Vanusa Primo de Araújo Valadares. Sortear o relator. Eu sou o relatório, fazer um relatório a favor do projeto, tá? Para que ele possa continuar as tramitações aqui nessa Casa de Leis. E o Neto Reis, que é o chefe de governo, mais o pessoal para poder esclarecer algumas dúvidas, né, que tiver a respeito dos projetos, também o presidente da MTT, para que pudesse, alguma dúvida que a comissão possa ter, poder partilhar com eles, viu? Obrigado. Os projetos que vão vir aqui da MTT, que estamos estudando, né? Caso haja alguma dúvida, o pessoal está aqui para poder explanar, para poder esclarecer. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, viu? Primeiramente, cumprimento aqui o nosso chefe de gabinete, secretário Neto Reis. Secretário, só para esclarecer para o senhor, a primeira deliberação da comissão foi acerca do projeto de lei do crédito de 30 milhões. Foi deliberado pela comissão que nós iremos suspender a tramitação dele na comissão, iremos remeter um ofício para a prefeitura, para o município, para que apresente um relatório financeiro da capacidade econômica do município de arcar com as despesas decorrentes desse financiamento que será contraído, para acompanhar esse projeto. Porque o artigo 13 do ADCT, que o ato das disposições constitucionais, 113, do ato das disposições constitucionais transitórias, que é uma norma constitucional, determina que o projeto de lei que venha onerar o município deve vir acompanhado desse relatório econômico-financeiro. E também o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, para evitar que a gente aponte essas irregularidades, essas inconsistências constitucionais nesse projeto de lei, e assim arquivá-lo, a gente solicitou que fosse encaminhada essa documentação pelo município para que a gente possa analisá-la, tá bom? O relator do projeto de lei número 9 de 2025 fará a leitura do relatório. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator Geraldo Ribeiro, relatório. Advindo do plenário para esta comissão, a proposição em tela tem iniciativa de Poder Executivo, pessoa legalmente competente para iniciá-la. Está lavrada de acordo com a redação da língua portuguesa, foi designado esse subscritor para fazer o relatório nos termos do regimento interno,
onde posso analisar o projeto de lei número 9/2025. Isso posto, verifico que o referido projeto de lei encontra-se dentro da legalidade e constitucionalidade, razão pela qual meu relatório pela admissibilidade do projeto de lei. O relatório é sugerido aos demais pares que votem nesse sentido. Sala das Comissões Permanentes, vereador Joaquim de Barra Garçom, Porangatu, 11 de fevereiro de 2025, Geraldo Ribeiro, relator. Relatório relativo ao projeto de lei número 9 de 2025, em discussão. Relatório em votação. Relatório aprovado por unanimidade. Passo a palavra ao secretário, chefe de gabinete do nosso município, Neto Reis. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores, jurídicos. Peço desculpas, eu fui informado que seria às 9 horas as comissões. Acabei chegando um pouco atrasado e não pude acompanhar, né, a discussão em relação a esse projeto tão importante que é para o nosso município. Acredito que todos nós aqui sabemos do que se trata e vou mentir para os senhores não, fui pego de surpresa. O senhor mencionou que foi retirado por falta da questão financeira, no levantamento, né? Acredito que se a gente segurasse aqui essa comissão por 10 minutos, eu conseguiria enviar aqui esse relatório. Eu acho que não precisaria, não sei como funciona de fato o regimento, mas eu acho que daria para a gente apresentar aqui hoje ainda esse relatório dentro das comissões. Então eu quero só deixar aqui esse adentro, que eu tenho certeza que a nossa equipe conseguiria colocar esse relatório que vocês estão pedindo ainda hoje aqui, para a gente dar seguimento nesse projeto tão importante, não só para Porangatu, mas creio eu que mais, vou além, a quem de fato mora no bairro e precisa de um asfalto na porta. Então eu quero deixar aqui só esse pedido de que, se a gente segurasse um pouquinho, a gente conseguiria colocar esse levantamento financeiro. Neto, como o projeto já foi deliberado pela comissão, infelizmente não temos como voltar atrás, de modo que, assim que for apresentado pelo Executivo as documentações que foram solicitadas pela comissão, certamente na próxima reunião da comissão será analisado e voltará a tramitar normalmente na comissão o projeto, tá bom? Eu sou o presidente da comissão, não fui informado que você viria aqui. Em momento nenhum você me convidou. Pois é, o líder do governo não... Essa falta de comunicação do nosso líder, mas assim... só quero deixar registrado que, se tivéssemos o conhecimento que você viria, postergaríamos a análise desse projeto até você chegar. Não tinha conhecimento que você viria aqui. Obrigado por evitar isso aqui. Eu também acho que o dia que ele foi protocolado poderia já ter aceitado para que ele pudesse entrar na pauta, que já tinha feito essa exigência na primeira comissão. Então, para evitar que ele, na próxima terça-feira, chega com tiver alguma observação, para que faça um pedido para o Executivo, para que evite mais uma perca de uma semana para ele estar tramitando aqui na nossa comissão. Né? Ô Neto, só a título aqui também de participação, a gente vai mandar um ofício, e esse ofício que a gente vai mandar com todas as exigências. Então esse tipo de problema não vai acontecer mais, você entendeu? E foi uma falta de comunicação também, que se nós não sabíamos. As nossas comissões começam às 8h30, né? E eu sou um dos caras que prezo pelo cumprimento de horário. O doutor Lucas também é, os demais vereadores também são. Então por isso que a gente... Pois é, então houve essa falta de comunicação, mas pode ter certeza que estando tudo de acordo com o que a gente for pedir aqui, logo está tramitando normalmente, viu? A Comissão de Constituição e Justiça analisa a constitucionalidade e a legalidade das leis, dos projetos de lei que são submetidos à nossa análise. Então, toda a integralidade desses projetos que são encaminhados a nós devem ser minuciosamente analisados para ver se está em consonância com a legislação. Se verificarmos que algo não está em consonância com a legislação, com a Constituição, devemos tomar as medidas necessárias. O que nós fizemos aqui, essa remessa de ofício ao Executivo, é algo benéfico para o município, porque um relatório analisando a questão constitucional, formal desse projeto de lei,
seria pelo arquivamento do projeto. Seria pior para o município, traria mais danos para o município. Então, acho que a decisão que nós tomamos foi acertada. Infelizmente, vai trazer, não vai agradar a todos, mas a decisão acertada é até melhor para o município, na minha visão. Não, presidente, não, na minha fala não é questionando a questão da exigência, desse eu acho louvável, tanto é que a minha fala está registrada aqui, que eu fui favorável de acordo com esse pedido aí. Eu acho que é louvável e isso aí é necessário, sim, é 100% de informações. Acho que realmente precisa o executivo mandar detalhado tudo que principalmente que se tiver chegar um projeto que não tiver 100% das explicações, nós temos que fazer isso. Isso aí realmente é para isso que existe as comissões, os vereadores estão aqui para isso, é nesse momento que nós temos que alinhar os projetos, né? E nada contra isso aí sou totalmente favorável, tá? Quero deixar bem claro, só a minha fala depois foi a questão que, às vezes, não é só esse projeto, a gente tem coisa que às vezes pode, porque é questão, o doutor Renato está aí também, foi vereador, foi presidente, e hoje, como jurídico, que ele sabe que tem, às vezes, algumas coisas, vai abrir exceção. Né? Eu não quero que abra exceção aqui para coisa que vai colocar nós comprometer a nós como irresponsável de não avaliar projeto. Tá? Pode ter certeza que eu sou de acordo, não é porque eu sou da base da prefeita que eu nunca votei e vou votar projetos aqui a toque de caixa. Sempre eu questiono, né? Sou favorável, sou sempre de acordo nessas questões dessa exigência da transparência e aquilo que cabe a nós, para o executivo, que eu falo que muitas coisas vêm realmente, não só nessa gestão, gestores anteriores, vem projeto aqui que às vezes mal redigido, né, e a gente depara quando chega aqui, falta muitas vezes de cuidado lá da assessoria do executivo, né, para mandar realmente bem explicado, para que evita que possa ser voltado, igual o senhor falou assim, eu acho que arquivamento é de último caso, né, mas isso aí realmente eu recomendo, está o nosso líder aí, que faça essa recomendação, vereador, que tenha mais cuidado na hora de vir de lá para cá, né, que não é só, igual eu já falei, outros prefeitos já fez isso aí, vem projeto aí, de qualquer jeito chega aqui, a gente não vai fazer a coisa a toque de caixa, né, aquilo que tiver incorreto, nós temos que exigir e corrigir. Obrigado aí, presidente. Obrigado pelas considerações, vereador Edmilson. Passamos então à análise do projeto de lei complementar número 1 de 2025. Altera a Lei Complementar Municipal 001 de 2011, que dispõe sobre a criação da Agência Municipal de Trânsito e Transporte, a MTT, e da Junta Administrativa de Recursos e da outras providências. A prefeita do município de Porangatu, Estado de Goiás, no uso de minhas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Altera o artigo 10 da Lei Complementar Municipal número 001 de 2011, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 10. Ficam criados nos quadros de pessoal do município de Porangatu os cargos para a Agência Municipal de Trânsito e Transporte, a MTT, relacionados ao anexo único da Lei Complementar Municipal número 001 de 2011. O projeto vai criar alguns cargos: cargo de presidente da MTT, quantitativo de vagas 1, cargo gerente de administração, finanças e educação de trânsito, quantitativo de vagas 1, chefe de apoio administrativo, quantitativo de vagas 1, chefe de divisão de educação de trânsito, quantitativo de vagas 1, chefe de divisão de estatística, quantitativo de vagas 1, gerente de operação, fiscalização e transporte, quantitativo de vagas 1, chefe de divisão, cadastro e infração, quantitativo de vagas 1, chefe de divisão de fiscalização 1, chefe de divisão de transporte, quantitativo de vagas 1, gerente de técnico de engenharia e projetos, quantitativo de vagas 1, chefe de divisão de sinalização e serviços, quantitativo de vagas 1, todas 40 horas semanais. Passaremos então ao Pelote, senhor presidente, eu, antes de passar para a próxima parte, eu convidei o presidente da MTT aqui, para que ele pudesse fazer uma explanação sobre esse projeto. Eu queria que o senhor pudesse... Vou passar para ele aqui, presidente da MTT. Só vou informar que foi sorteado o relator, o vereador Edmilson Andrade. Vou passar para as mãos dele o projeto e passo a palavra ao Eudes, que é o atual presidente da MTT, para suas considerações.
Bom dia a todos, bom dia os vereadores aqui presentes, né? O Márcio Reis, o Odair Amorim, Geraldo, nosso presidente Lucas, o Renato do Jurídico, a Cirlei, o Edmilson Andrade. Fico muito feliz do Edmilson ter sido sorteado aí como relator. O Edmilson é um cara que conhece a realidade, a nossa realidade do trânsito de Porangatu. Quando foi presidente nos ajudou muito. Talvez um dos presidentes que, se não foi o único, foi um dos que mais ajudou a MTT. A gente tem uma dívida muito grande com você, Edmilson. A gente fica muito satisfeito do senhor ter sido sorteado relator. Deus é bom, né? Não que os outros não tenham a devida competência, mas o Edmilson conhece a nossa realidade, sabe do que a gente fala. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, né? E também agradecer ao Rafael, né? Tá aqui nessa sessão. O Rafael também tem um carinho muito grande pela Agência Municipal de Trânsito. Tá lá teve conosco lá, né? Lá na comissão, na Jari. E é com muita satisfação que a gente está aqui hoje falando desse projeto. Esse projeto é um sonho de cada um que trabalha lá na secretaria, porque é um projeto que vem regularizar uma coisa que ficou errada ano passado. Na verdade, a Lei 01 de 2011, que cria a Agência Municipal de Trânsito, ela já criou os cargos, né? Na verdade, a gente não está criando cargo algum. Esses cargos já existem, está na Lei 01 de 2011. Na verdade, a gente está regularizando. Hoje nós temos aí um quadro de 3 funcionários nomeados. Inclusive já está até nomeado nesses cargos, só que esses cargos não têm uma atribuição, né? Só colocaram os cargos lá de qualquer jeito e fizeram. Então a gente está aí para poder regularizar a lei, para que a lei fique o mais próximo possível do que exige o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503. Quanto à questão da presidência, o cargo também já existe, só que hoje quando se escolhe o presidente, o que o chefe do Poder Executivo tem que fazer? Ele tem que nomear na Secretaria Executiva ou Extraordinária para fazer uma portaria para colocar esse secretário à disposição da MTT. Então é o meu caso de hoje. Hoje eu sou nomeado como secretário extraordinário do governo, tem um decreto nomeando como secretário de governo e tem uma portaria me colocando à disposição da MTT. Então quando a gente chega lá no Detran para poder representar a secretaria, a agência, ou em Brasília, no Senatran, a gente tem que explicar toda essa, né, esse angu de sem caroço aí, de caroço que a gente tem nessa lei. Então, na verdade, é só para legalizar, né, a prática que já existe lá na MTT. A gente pede para que os vereadores possam fazer o relatório favorável e aprove, para a gente poder estar legalizando essa lei. Inclusive, conversando com o vereador Odair Amorim, a gente sugeriu até mais 3 emendas, que eu não sei se é o momento oportuno, mas se não for, posteriormente a gente vai estar passando para que o projeto já saia aqui das comissões redondinho. Ontem a gente esteve falando com o jurídico, lá na prefeitura, e aí o Odair sugeriu as emendas, a gente passou para o jurídico só foi na prefeitura, só pôde nos atender na prefeitura ontem, por isso que talvez não acompanhou o projeto. Então, no momento oportuno, a gente vai poder, né, alencar aí e tá colocando aí essas emendas que são só correção de texto. Essas emendas são só correção de texto, que a redação ficou mal feita, às vezes com o passar do tempo, de 2011 até hoje, ela foi ficando uma legislação já ultrapassada. Então é só questão de redação, e aí no momento certo a gente vai estar fazendo aí essas alterações. Mais uma vez, parabéns, Edmilson. A gente fica muito feliz do senhor estar sendo relator desse projeto. Um grande abraço, obrigado a todos aí pela oportunidade. Passa a palavra ao relator. Bom dia mais uma vez, presidente. Bom dia os demais vereadores. O Eudes, né, que o atual, como se diz, até a gente fala presidente, secretário, mas por isso que esse projeto chega aqui, que eu me lembro em 2013, no meu primeiro ano de mandato, a gente tentou regularizar essa agência. E teve muita, engessou demais, discussão, debate demais, dificultou alguns vereadores com o entendimento que
haveria necessidade. Então realmente está até hoje, né? Então acho que isso aí, acho que todos os vereadores aqui acompanham de perto, sabem que o nosso trânsito de Porangatu tem uma necessidade de uma organização, não é fácil, né? A gente, todo dia, nós os vereadores liga, aquele que está errado é contra a exigência da agência, que está aí querendo organizar o nosso trânsito, né? Mas que o cidadão de bem acha louvável uma agência dessa aí, estar regularizada, para estar realmente atuando de forma realmente legal e para estar fiscalizando e, se for necessário, multar o cidadão que não queira colaborar com o trânsito da nossa cidade. Acho que realmente nós, que é daqui, nós sabemos que o nosso trânsito é pesado, né? E o Wilde sabe aí, a gente foi parceiro, será parceiro sempre, viu? Os demais vereadores aí também, tenho certeza que não vai ter dificuldade de aprovar esse projeto, até porque tem conhecimento, né? E você deixou bem claro aí, eu até esperei de dar meu posicionamento depois da sua fala, porque não está criando nada mais, né? Só está regularizando. Então os cargos já existem, às vezes fica uma dúvida, está criando mais cargos e tal, aquela coisa, não, mas realmente você deixou bem claro. Então, presidente, eu sou favorável, até porque a gente vê a necessidade da regularização dessa agência tão importante para o nosso município. A parte, senhor relator, senhor presidente, senhor relator, na realidade está dando uma autonomia para a Agência Municipal de Trânsito, né? Uma credibilidade, ela vai chegar nos órgãos competentes, vai poder falar de fato e de direito, que realmente existe uma agência regularizada, tudo organizado. Isso aí, a cidade crescerá muito com essa iniciativa. Muito obrigado. Eu também quero parabenizar o Eudes aí por estar à frente da agência de trânsito, nosso trânsito seguro agora, e também o pastor Chocolate, meu grande amigo, que está lá colaborando com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, muito importante para a nossa cidade. O apontamento que eu tenho a fazer no projeto é que o projeto, como você disse, não cria cargos, mas aqui não está especificando o valor dos vencimentos dos cargos que aqui estão dispostos. Então, assim, é algo também que devemos corrigir. Sim. O Renato vai falar? Acho que o Renato vai falar a mesma coisa que eu. Pode falar, eu depois. Na verdade, o município trabalha com um plano de cargos e salários, eles não trabalham com valor. Nenhum funcionário do município nenhum cargo pode ser equiparado a valor de salário mínimo. Então, o município tem as tabelas CDS1, que é o primeiro escalão, que é os valores de secretário, CDS2, que é os valores de diretor, e o CDS3, que são o superintendente. Então, a questão dos valores está em planilha lá no RH, de todos por exemplo, todos os secretários recebem como CDS1, né? Então, por isso que a gente não trouxe valores aqui, porque é um valor de tabela da prefeitura. Eu entendo, eu não faço parte da comissão, mas só que como eu vou votar no projeto, mas é importante constar, qualquer coisa só faz a emenda, né, na comissão de finanças, por exemplo, porque aí você falou bem certo, os secretários, por exemplo, pode ter a tabela, e poderia ser mencionado no projeto referente àquela tabela. Mas agora, do jeito que está então organizando, não é mais secretário, é presidente de uma agência. Então, eu entendo que é totalmente desvinculado agora da pasta de secretaria, inclusive essa autonomia que vocês querem, inclusive de não ser subordinado ao poder executivo. Vocês ganham uma certa autonomia em relação a isso quando regulariza a agência. Apesar de ser vinculado e ter uma tutela para cumprir a finalidade da agência, mas a agência tem mais autonomia, inclusive, do que uma própria secretaria. Como bem o vereador Odair Amorim colocou, para poder ter autonomia de falar e tudo mais, né, apresentar tudo para a sociedade, os estudos. Então, assim, é importante ter, pelo fato de, aí você vai ser, lá vai ser criado o cargo de presidente, e não de secretário da agência. Né? Então, é importante só ter essa distinção, porque aí eu acredito que a tabela já não vai comportar mais para abranger automaticamente a questão do presidente. Né? Já que está regularizando o cargo do presidente da agência e os demais, né?
doutor Renato, presidente, o senhor, como nosso jurídico, isso pode nos auxiliar aqui. Como vai haver emendas, né, como foi sugerido pelo Eudes e o nosso líder já acatou e já conversou com o jurídico, quando for colocar essa emenda, pode já alterar, incluir isso aí, essa questão que está, como foi bem sugerida ali ao vereador Cristi, que eu acho que, como foi falado, nós, a vez fala secretário, mas ele agora é presidente da agência, né? Eu acredito que seja o mesmo salário do secretário, mas que a forma que especificada, para ficar mais claro, eu acho que isso aí não vai atrapalhar nada a tramitação do projeto, né? Até porque... Eu queria só colocar aqui, pontuar aqui na comissão, aqui nós estamos vendo a legalidade. A propositura, a questão da legalidade não é problema. Na questão lá na comissão de finanças pode ser feito essa exigência da fixação, porque toda lei que se cria cargo é obrigatória a fixação da remuneração. Então, mesmo que está mudando, não está criando cargo, mas está mudando, então está mudando, qual que é o símbolo dessa remuneração? A remuneração está no projeto. Se está no projeto, nós vamos discutir isso na finança, porque do ponto de vista da legalidade, sem problema, até porque, em que pese, eu estou fazendo um relatório aqui, nominalmente falar no projeto de lei que é criação de carga, na verdade, uma adequação e ordenação dos cargos que já existem dentro da administração, municipal, portanto, dispensado o relatório do impacto financeiro e orçamentário. Então, a questão da legalidade aqui, sem problema. Eu queria só... Se tiver os cargos aqui, que nós estamos discutindo legalidade e constitucionalidade, se tiver os cargos aqui no projeto, na comissão de finanças, a gente faz os apontamentos, aí, se for possível, faz emenda, ou então a gente considera o que está no texto do projeto de lei enviado. Eu queria só... Porque como o projeto vai para o plenário, igual o vereador Cristi falou, é bom a gente discutir bastante, para não ter que discutir lá no plenário, né? Se precisar, a gente também discute no plenário. Funciona assim, vereador. Do jeito que está regularizado. Não tem nada fora do que precisa legalizar. A lei já fala que é criado como agência, já tem a sua autonomia, está tudo certo, não há problema nenhum. O cargo já é criado, inclusive como CDS1, que é a tabela do secretário. Então, por exemplo, tem vários órgãos que são criados, em vez de ser secretário, dá seu nomenclatura de presidente, como o Poragato Prévio, por exemplo, que é presidente, mas recebe como CDS1, que está lá no projeto, falando que é CDS1, que é como secretário, o vencimento de secretário. Na tabela do município, hoje, só tem 3 tipos de remuneração. CDS1, que é do secretário. Então, qualquer pasta que for criada amanhã, vai ser criado como CDS1, o secretário, não como o valor do secretário, o valor em reais. Eu acho que há essa diferença, não é valor em reais. É CDS1, que é o valor do secretário, né? CDS2 é o valor do diretor. Então, toda a secretaria que vem a ser criada posteriormente pelo município, não vai vir valor em reais de secretário. O projeto está bem claro com os valores de CDS1, está bem claro. Não, só para esclarecer. Sim, deixa eu só... como autarquia, deixa... Aí, por exemplo, como é autarquia, às vezes, por mais que a prefeitura tenha feito assim, está tendo um vício, na minha visão, só assim, de que só é uma questão de regularizar. Porque por ser uma autarquia, não é secretário. Não, tá. Tem um presidente. É exato. Mesmo que usa a nomenclatura, o certo seria falar do vencimento do presidente e não vincular ao secretário, já que não é um secretário. É exatamente isso que o projeto está discutindo, é exatamente isso. Por quê? Porque hoje, como o secretário, como a lei anterior, 2011, vocês podem ver, tem lá criado o cargo de presidente, porém não tem as atribuições. Então não pode ser nomeado um presidente. O que é que todos os prefeitos vêm fazendo? Todos, sem exceção, eles nomeiam um secretário, no meu caso, secretário extraordinário, e esse secretário está à disposição e respondendo pela agência de trânsito, porque lá não tem atribuição no cargo. O que a gente quer fazer? O que a gente quer fazer? Para não precisar mais de 2 documentos, simplesmente isso, nomear secretário para depois colocar à disposição. Já nomearia presidente, de fato e de direito, e toda a remuneração está lá. Pelo fato de ter sido feito assim, aí fica vinculado, lógico, à letra do secretário. Sim, sim, é isso que a gente está querendo. É colocar no projeto, igual está do secretário, mas colocar a remuneração do presidente.
Exatamente é o que está no projeto, é isso que a gente está tentando explicar. Não, então, isso eu entendo perfeitamente. A questão é que pode parecer uma coisa simples, mas é completamente diferente vincular a planilha do secretário de um presidente de uma autarquia. Aí é só para ficar regularizado, não vai ter problema nenhum. Vai ser a emenda que o Odair propôs de fazer. Exatamente. É só questão mesmo de ficar da forma correta, assim. É isso que a gente... Legalmente falando. Uma coisa é ser secretário e ser nomeado secretário e estar responsável pela agência. Outra coisa é ser um presidente da agência que não é vinculado mais ao secretário. É exatamente isso. Agora o senhor falou exatamente o que é que está acontecendo. Obrigado, presidente. Passamos então à leitura do relatório do projeto de lei complementar número 1 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar municipal que dispõe sobre a criação da Agência Municipal de Trânsito e Transporte, a MTT, e da Junta Administrativa de Recursos de Infrações e da outras providências. No tocante ao aspecto redacional, o projeto de lei encontra-se dentro das normas da língua portuguesa. Assim, meu relatório, em que pese seja a criação de cargos, é na verdade uma adequação e ordenação dos cargos que já existem na agência. Portanto, dispensado o relatório do impacto orçamentário e financeiro. Assim, meu voto é pelo reconhecimento da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei complementar número 1 de 2025. Porangatu, 11 de fevereiro de 2025, Edmilson Domingos de Andrade, relator. Relatório em discussão. Relatório em votação. Relatório aprovado. Lá vai para finanças. Ô, presidente, eu acho que isso aqui realmente é debate, discussão, mas eu como relator, eu vou pedir, acho que ainda dá tempo, tem uma permissão do senhor, que é nosso jurídico aqui, e o presidente, eu vou pedir o prazo regimental. Eu acho que é mais louvável a gente aproveitar esse prazo aqui e para a gente inserir essas emendas. Ok? Então, pedir o prazo aqui. Só para contextualizar, o problema não é nesse projeto que chegou até nós. É a própria lei que o projeto altera. Seria uma nova alteração na lei. Apresentada uma emenda a esse projeto, incluindo essa alteração. Vamos caminhar aqui na nossa pauta. Projeto de lei complementar número 4, de 29 de janeiro de 2025. Dispõe sobre a criação de cargos comissionados na estrutura administrativa do município de Porangatu e da outras providências. A Prefeitura Municipal de Porangatu, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica e da Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei. Ficam criados cargos em comissão a seguir relacionados e acrescidos à tabela de cargos e especificações ao anexo 1 da Lei Municipal número 1354 de 1990, os seguintes cargos. Então, esse projeto de lei vai criar os seguintes cargos. Inciso 1, cargo de subsecretário municipal de saúde. Número de vagas 1, vencimentos R$ 4.749, carga horária 40 horas semanais, requisitos segundo grau completo, tipo de admissão comissionado. Inciso 2, cargo de subsecretário de assistência social. Uma vaga, vencimentos R$ 4.749, 40 horas semanais, tipo de admissão comissionado, requisitos segundo grau completo. Inciso 3, cargo de subsecretário de educação. Vagas 1, vencimentos R$ 4.749, 40 horas semanais, admissão comissionado, requisitos segundo grau completo. São esses 3 cargos que são criados por meio desta lei.
Passemos então ao sorteio do relator. Relator sorteado, Márcio Reis Fernandes. Passa a mão do relator o projeto de lei. Vamos passar a leitura do relatório ao projeto de lei complementar número 4 de 2025. Relator Márcio Reis Fernandes. Relatório. O Poder Executivo propôs o PLC número 4 de 2025, que dispõe sobre a criação de cargos comissionados na estrutura administrativa do município de Porangatu, Goiás, e da outras providências. No tocante ao aspecto redacional, apresenta emenda modificativa ao caput do referido projeto de lei, onde se lê: a Prefeita Municipal de Porangatu, Estado de Goiás, no uso de minhas atribuições conferidas, vai saber que a Câmara de Porangatu aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Leia-se: a Prefeita Municipal de Porangatu, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Quanto à redação feita, as considerações supracitadas encontram-se dentro das normas da língua portuguesa. Assim, meu relatório é pelo reconhecimento da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 4 de 2025. Porangatu, 11 de fevereiro de 2025. Relatório em discussão. Relatório em votação. Relatório aprovado. Prosseguindo a nossa pauta, projeto de lei complementar número 2 de 2025. Muito obrigado, Cássio. Dispõe sobre a alteração do anexo 1 da Lei Complementar número 5 de 2014, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores da Educação e da outras providências. A Prefeita Municipal de Porangatu, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 1 da Lei Municipal número 5 de 2014, Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores da Educação, para majorar o quantitativo de vagas do cargo de monitor educacional, conforme o quadro abaixo. Cargo, monitor educacional, quantidade de vagas, 100. Artigo 2º. Para atendimento das despesas oriundas da execução desta lei, fica autorizada a criação de créditos especiais, inclusão ou alteração de unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas, ações, elementos e fontes de recursos da LOA, bem como a inclusão ou alteração da programação orçamentária da LDO, PPA, a LDO e a PPA. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal de Porangatu, Estado de Goiás, aos 20 dias do mês de janeiro de 2025. Vanusa Primo de Araújo Valadares. Passamos então ao sorteio do relator. Relator Lucas de Souza Freitas. Passa a palavra à vereadora Daiane para fazer suas considerações a respeito do projeto. Esse projeto de lei que altera esse quantitativo de vagas para monitores, ele é de suma importância para o município, porque visto que em 2021 só havia 20 monitores para estar atendendo alunos com autismo. E hoje já são 70 monitores e mesmo assim não supre essa necessidade, visto que na rede municipal hoje tem o atendimento de 200 crianças com autismo e diagnóstico de deficiência intelectual com laudos fechados, tá? E isso fora, a gente não está colocando aí crianças com TDAH e nem TOD. Então, eu acho que é um projeto mesmo de suma importância para o município, que só tende a melhorar esse atendimento com essas crianças especiais. Só isso, presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, vereador. Só ressaltar que o projeto não cria 100 vagas, cria 30 vagas. O quadro hoje apresenta o total de 70 vagas de monitor educacional e agora esse quadro vai dispor de 100 vagas para monitores. Passamos então à leitura do relatório ao projeto de lei complementar número 2 de 2025. Relator Lucas de Souza Freitas. Relatório.
A mesa diretora propôs o projeto de lei complementar. O Poder Executivo propôs o projeto de lei complementar número 2 de 2025, que dispõe sobre a alteração do anexo 1 da Lei Complementar número 5 de 2014, que dispõe sobre o estatuto e plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores da educação e das outras providências. No tocante ao aspecto redacional, o projeto de lei encontra-se dentro das normas da língua portuguesa, bem como atende aos aspectos da legalidade e constitucionalidade. Assim, meu relatório é pela aprovação do PLC número 2 de 2025. Relatório em discussão. Relatório em votação. Relatório aprovado. Projeto de lei número 6, de 23 de janeiro de 2025. Altera a lei número 10, de 2 de janeiro de 1996, que autoriza a doar terreno ao SENAC e da outras providências. A prefeita do município de Porangatu, estado de Goiás, faz saber que a Câmara Municipal de Porangatu, no uso de suas atribuições legais, aprova e eu, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Municipal número 10, de 2 de janeiro de 1996, que a partir desta data passará a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Fica autorizado ao SENAC de Goiás promover a cessão total ou parcial do imóvel na modalidade de comodato ou sua locação total ou parcial mediante termo escrito e por prazo determinado, podendo ser prorrogado para pessoas jurídicas de direito público e privado, excetuando-se organizações religiosas e partidos políticos. Artigo 2º. Fica incluído o parágrafo 4º ao artigo 1º da Lei Municipal número 10, de 2 de janeiro de 1996, que a partir desta data terá a seguinte redação. Parágrafo 4º. Fica autorizado ao SENAC Goiás firmar parcerias, convênios ou termos de cooperação com pessoas jurídicas de direito público, privado ou privado, excetuando as organizações religiosas e partidos políticos, inclusive com a possibilidade de cessão total ou parcial do imóvel. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no Gabinete da Prefeita Municipal de Porangatu, Estado de Goiás, aos 24 dias do mês de janeiro de 2025. Vanusa Primo de Araújo Valadares. Passemos então ao sorteio do relator. O presidente sorteou o relator Lucas de Souza Freitas. Nesse projeto eu vou pedir o prazo regimental para elaborar meu relatório. O objetivo de pedir o prazo regimental é para que eu possa melhor fundamentar o meu relatório. Por quê? Aqui a lei excetua 2 segmentos da sociedade da possibilidade do SENAC firmar convênios. Então, eu só quero certificar de que esse projeto é compatível com o ordenamento jurídico, com a Constituição e com as leis, ao privar esses segmentos de firmar convênios com o SENAC dentro de seção do prédio, entendeu? Então, assim, meu sentido é só de fundamentar melhor o relatório nesse sentido. Minha posição é pela aprovação, mas eu quero melhor fundamentá-lo. Projeto de lei número 5 de 2020, de janeiro de 2025. Dispõe sobre a revisão do valor da Bolsa Cultura, previsto no artigo 7º da Lei Municipal 3004, de 14 de dezembro de 2022, do Programa Bolsa Cultural e da outras providências. A Câmara Municipal de Porangatu, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que aprovou e a Prefeita Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam corrigidos em 4,77% relativos ao INPC do exercício anterior os valores da Bolsa Cultural previstos no artigo 7º da Lei Municipal 3004, de 14 de dezembro de 2024, que passa a vigorar. Inciso 1, nível 1, R$ 1.781,09. Nível 2, inciso 2, nível 2, R$ 1.047,70. Inciso 3, nível 3, R$ 733,39. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Passemos ao sorteio do relator. Rafael Cândido Miguel.
Relatório. A proposição em tela tem iniciativa do Poder Executivo, pessoa legalmente competente para iniciá-la. Está lavrada de acordo com a redação da língua portuguesa. Foi designado por este por esse subscritor para fazer relatório nos termos do regimento interno, onde passo a analisar o projeto de lei 05 de 2025, que dispõe sobre a revisão do valor da Bolsa Cultura. O projeto de lei encontra-se dentro da legalidade e constitucionalidade, razão pela qual o meu relatório é pela admissibilidade do projeto de lei, presidente. Relatório em discussão. Relatório em votação. Relatório aprovado. Vamos seguir com a nossa pauta. Projeto de lei número 7, de 29 de janeiro de 2025. Dispõe sobre a revisão geral anual inflacionária e reajuste da remuneração dos servidores públicos para o exercício de 2025 e da outras providências. A prefeita do município de Porangatu, no uso de suas atribuições legais previstas na lei orgânica, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu, prefeita, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido a título de revisão geral anual na remuneração dos servidores públicos efetivos, comissionados e temporários do Poder Executivo e Poder Legislativo do município de Porangatu para o ano de 2025, o percentual de 4,77%, aplicando-se a referida revisão sobre o salário e remuneração base. Parágrafo 1º. A revisão geral anual estabelecida por esta lei corresponde à aplicação do índice apurado pelo INPC e IBGE acumulado no período de janeiro a dezembro de 2024. Parágrafo 2º. As disposições do caput deste artigo não se aplicam para as categorias dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, bem como aos profissionais do magistério cujas revisões são objeto de leis específicas. Artigo 2º. Os servidores que obtiverem a revisão geral anual prevista no artigo 1º dessa lei e que ainda tenham a remuneração inferior ao salário mínimo passam a receber o valor fixo básico de R$ 1.518, nos termos do Decreto Federal 12.342, de 30 de dezembro de 2024. Artigo 3º. Para o atendimento das despesas oriundas da execução desta lei, fica autorizada a criação de créditos especiais, inclusão ou alteração de unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas e ações e elementos da LOA, LDO e PPA. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, Gabinete da Prefeita Municipal de Porangatu, aos 29 dias do mês de janeiro de 2025, Vanusa Primo de Araújo Valadares. Passemos então ao sorteio do relator. Quem quer? Não, 4. Vereador Edmilson Andrade. Aqui também tem um... Passar a leitura do relatório. Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Relator, Edmilson Domingos de Andrade. Relatório. Trata-se da análise do projeto de lei executivo número 7 de 2025 de proposição. A proposição em tela tem iniciativa de autoria legalmente competente para iniciá-la. O projeto de lei segue qualquer óbice quanto à sua tramitação. Em relação à redação, é necessária uma emenda redacional, onde se lê: a prefeita municipal de Porangatu, Estado de Goiás, no uso de minhas atribuições conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Leia-se: a prefeita municipal de Porangatu, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Quanto à redação, feitas as considerações supracitadas, encontra-se dentro das normas da língua portuguesa. Assim, observado o cumprimento quanto aos aspectos constitucional e da redação, esse relator vota pela admissibilidade, legalidade e aprovação do projeto de lei ora em comento e sugere aos demais pares que votem nesse sentido. Ato contínuo, e após a aprovação nessa comissão,
o presente projeto de lei seguirá para as demais comissões pertinentes à matéria para acolhimento dos respectivos pareceres e, consequentemente, o encaminhamento para o plenário para a deliberação final. Sala das Comissões Permanentes, vereador Joaquim de Barros Gastão. Porangatu, 11 de fevereiro de 2025, Edmilson Domingos de Andrade, relator. Relatório em discussão. Relatório em votação. Relatório aprovado. Projeto de Lei Complementar número 3 de 2025, de 29 de janeiro de 2025. Dispõe sobre a revisão dos vencimentos do quadro administrativo da Rede Municipal de Educação e da outras providências. A Prefeita Municipal de Porangatu, Estado de Goiás, no uso de minhas atribuições conferidas pela Lei Orgânica e Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei. Fica concedido a revisão de 4,77% relativo ao acumulado dos exercícios 2024 do INPC nos salários básicos dos servidores públicos municipais ocupantes de cargos administrativos da educação estabelecidos no anexo 3 da tabela de vencimentos e progressão dos agentes administrativos educacionais da Lei Complementar número 5 de 2014, de 4 de abril de 2014, conforme anexo único desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de recursos orçamentários da lei orçamentária em vigor com utilização de recursos do Fundeb e recursos do Tesouro Municipal, observadas as prescrições contidas na Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e suas alterações. Artigo 3º. Autoriza, se necessário, abrir créditos adicionais nos termos do artigo 41, inciso 1, cumulado com o artigo 42 e 43, parágrafo 1º, parágrafo 4º da Lei Federal nº 4.320, de 64, de 17 de março de 64, até o limite necessário para a cobertura das despesas previstas no artigo 1º dessa lei. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2025, revogando as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal de Porangatu, aos 29 dias do mês de janeiro de 2025, Vanusa Primo de Araújo Valadares. Passemos ao sorteio do relator. Passarei a leitura do relatório. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao relator Lucas de Souza Freitas. Relatório. O Poder Executivo propôs projeto de lei complementar número 3 de 2025, que dispõe sobre a revisão dos vencimentos do quadro administrativo da Rede Municipal de Educação e da outras providências. No tocante ao aspecto redacional, o projeto de lei encontra-se dentro das normas da língua portuguesa. Em relação à redação, é necessária uma emenda redacional, onde se lê: a Prefeita Municipal de Porangatu, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Leia-se: a Prefeita Municipal de Porangatu, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Também referente ao artigo 1º, faz-se necessária uma emenda redacional, onde se lê: fica concedido a revisão de 4,77%, leia-se. Também referente ao artigo 1º, aqui também está... Leia-se: fica concedida a revisão de 4,77%. Quanto à redação, feitas as considerações supracitadas, encontra-se dentro das normas da língua portuguesa. Assim, meu relatório é pelo reconhecimento da legalidade e da constitucionalidade do PLC 3 de 2025. Só repetiu aqui. Ficou. Relatório em discussão. Relatório em votação. Relatório aprovado. Vamos caminhar agora para o último projeto da nossa pauta, projeto de lei número 8 de 2025, de 29 de janeiro de 2025. Dispõe sobre a adequação do piso salarial dos professores da Rede Municipal de Ensino de Porangatu para o exercício de 2025 e da outras providências. A Prefeita Municipal de Porangatu, Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei.
Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a reajustar o piso nacional dos professores da rede municipal de ensino em 6,27%, conforme portarias interministerial MEC e Fazenda, atendendo ao caput do artigo 15 da Lei Federal número 11.738/2008, alterada pela Lei Federal 14.113/2020. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão com recursos do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, e recursos do Tesouro Municipal, observadas as prescrições contidas na Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e suas alterações. Artigo 3º. Esta lei autoriza a incluir, no que couber e necessitar, na LDO, LOA e PPA, e suas alterações para a cobertura das despesas oriundas da presente lei. Artigo 4º. Autoriza, se necessário, abrir créditos adicionais especiais ou suplementares nos termos do artigo 41, inciso 1, cumulado com o artigo 42 e 43, parágrafo 1º e parágrafo 4º da Lei Federal 4.320/64. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2025, revogando as disposições em contrário. Relator sorteado, vereador Rafael Miguel. O relator fará a leitura do relatório do projeto de lei executivo número 8 de 2025. Relatório bem robusto, ficou muito bom. Trata-se da análise do projeto de lei número 8 de 2025. Proposição em tela tem iniciativa de autoria legalmente competente para iniciá-la. O projeto de lei segue os ditames constitucionais e legais, não havendo quaisquer óbice quanto à sua tramitação. Em relação à redação, verifica-se a necessidade de emenda redacional referente ao artigo 1º, onde lê: fica autorizado o Poder Executivo Municipal a reajustar o piso nacional dos professores da rede municipal ensino. Fica autorizado, leia-se, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a reajustar o piso nacional dos professores da rede municipal de ensino. Ainda deve ser adicionado emenda redacional ao referido artigo, onde se lê: conforme portarias interministerial MEC Fazenda, leia-se: conforme portarias interministeriais do MEC e Fazenda. Assim observado o cumprimento quanto aos aspectos constitucional e da redação, esse relator vota pela admissibilidade, legalidade e aprovação do projeto de lei, ora em comenta e sugiro aos demais pares que votem nesse sentido. Relatório em discussão. Relatório em votação. Relatório aprovado por unanimidade. Zero 01 de 2025. E ele solicitou o prazo regimental para emitir o seu parecer. Então, nesse sentido, eu passo a palavra a ele. Mais uma vez, bom dia. Como fui sorteado como relator, esse projeto aqui é até de autoria do presidente, vereador Wellington de Moura Durão. Como já houve no mandato passado alguns questionamentos, aí alguns vereadores aqui apontou, como nós está iniciando o mandato, a questão de medalha Angatu. Então, assim, aqui está relacionado, acho que parece 21 nomes. Então, a gente achou assim, para que não só nesse projeto, mas que outros projetos também, para dar mérito quem realmente participou do acontecido, da operação, né? Para contemplar, de fato, aquele que tem mérito, né? Então, assim, eu pedi o prazo e agora eu quero a diligência para concluir realmente
e buscar essa informação das pessoas de fato que participou desse ato aqui. Então, presidente, eu pedi a diligência aqui desse projeto aqui. Sim, aí já é diferente. Não, sim, aí já entra... Tem dois, os dois últimos foi daquela maconha que foi agora por último, né? Uhum. Esse primeiro foi do ônibus, que alguém viu, fez uma denúncia, inclusive até o gênero do Dorival, policial civil, que é o dono da oficina. Só explicando o seguinte, a questão de modificar, aí tem que ser uma outra propositura de moção de aplauso, aqui está a honra ao mérito. Então aqui a questão que o vereador está falando é que resume-se a quem efetivamente participou do ato. Então, no caso, se não me engano, propositura aí, no caso, né? O vereador João Paulo, o policial, o agente João Paulo, né? Aí a questão aqui que está abrangente é quase toda os agentes da Delegacia de Polícia Civil. Não, sim. Aí cabe ao senhor, junto com o relator sorteado, de adequar quem, para não cometer injustiça, mas também não abranger aqui, porque ele sai descaracterizado. Peraí, Aqui, na verdade, o vereador renova o prazo da diligência exatamente para vocês entrar no acordo. Presidente, posso? Se eu não for, você pode fazer isso aí. Leva também para mostrar o regimento do qual, quando foi criado essa honraria aí, os critérios, né, para não dizer que essa questão que a gente está inventando. Então, né. Eu queria só aqui, quase todos vão propor algum projeto de homenagear alguém que se atenha ao novo regimento interno do artigo 223. Ele especifica lá a questão das nossas homenagens. Cada uma delas tem uns quesitos para enquadrar o homenageado. Porque senão ocorre isso daqui, de repente a gente propõe uma coisa, não enquadra tecnicamente, volta lá atrás, não fica legal. Então já se ater a isso quando for fazer a propositura, para ver qual que é que enquadra melhor, se é no título cidadão, se é na comenda de honra ao mérito, se é na medalha Ângelo Rosa de Mouro. Nesse caso aí, doutor, qual seria o encaixe? Eu acho que aí seria um reconhecimento, uma moção de aplauso, né, pelos trabalhos que eles realizaram. Porque a questão de honra ao mérito aqui, uma questão aqui que fala do reconhecimento público e tal, aí eu acho que aquele João Paulo lá que iniciou, eu acho que ele tem um destaque maior. Mas o delegado é porque ele é o responsável, ele é o subordinado, ele é o superior hierárquico. Mas quem realmente que fez acontecer a coisa foi um policial que, inclusive, no dia estava de folga de serviço dele, entendeu, Cristian? Sim. Presidente, espera aí só um pouquinho. Peraí. A quantidade dos critérios que estavam sendo utilizados aí estava perdendo, assim, vamos dizer, aquele valor institucional da Câmara. Né? Então o pessoal vai chegar daqui a pouco e diz, fala assim, não, mas mais um, ou então, não, isso aí já tipo assim, para não cair nesse tipo de coisa, a gente conseguiu fazer no regimento interno esse enquadramento de regras essenciais para a pessoa ser financiada.
Passa a palavra ao vereador Christian. Obrigado, presidente. Agora vamos direcionar o outro presidente. Durão, talvez seria interessante, assim, só como sugestão mesmo, às vezes arquivar esse projeto, porque aí você já viria com o outro, com as moções e com a pessoa certa, às vezes do que de diligência. Ah, vai arquivar, solicitou arquivamento? Não, solicitou não. Eu falei que ia ver direitinho, né? É que às vezes é melhor do que a diligência em si, porque aí a diligência vai, vamos supor, te retirar, né? Só porque aí tem os da moção de aplauso, às vezes colocaria já do jeito... Com um novo projeto, tanto de moção de aplauso quanto de... Foi o mesmo que você fez com o bombeiro ano passado. Fazer a moção aí, arquivar isso. Sim, você viu que foi para um? Tendo em vista o requerimento formulado pelo próprio propositor do projeto de decreto legislativo número 1/2025, o vereador José Wellington de Moura Durão, o presente projeto será arquivado nessa comissão. Aos vereadores que compõem a Comissão de Constituição e Justiça, nós iremos formular o ofício que será encaminhado à chefe do Executivo e, em momento posterior, iremos colher a assinatura dos vereadores que compõem a comissão. Tá bom? Então, o ofício será feito ainda hoje. Então, declaro encerrada a presente sessão. Tem que orar.